Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao Samaritano, hoje em reunião online, né, sobre capítulo 5, Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E quem vai conduzir o nosso estudo hoje é a nossa querida irmã Ana Carolina Maia. Carol, então, com você está a palavra e pode conduzir o nosso estudo. Aí eu vou pedir para os demais que a gente deixe sempre o microfone desligado para não provocar ruído aqui, tá bom? Ok, então, vamos lá, Carol. Então, o foco desse capítulo é ajudar a gente a entender a origem do nosso sofrimento, né? De acordo com a doutrina espírita. No item 4, ele fala sobre causas das atuais das aflições, né? Dizendo o seguinte: nem todo sofrimento que a gente tem, né, na nossa vida atual, ele está ligado a um passado. Muitas vezes ele está ligado ao nosso momento presente. E ele é uma consequência das escolhas que nós estamos fazendo durante a nossa vida nesse momento. Então, assim, os excessos que a gente comete, que podem desencadear doenças, a ambição e as decepções, o orgulho e os conflitos que isso pode causar, a falta de cuidado e os problemas físicos. Então, assim, durante a nossa encarnação, a gente às vezes toma algumas decisões e isso tem consequências. Então, nem sempre isso está ligado de fato, a consequências da vida passada. Então, essa questão é o que ele aborda no item 4, quando ele fala que nem sempre tem uma causa anterior, né? Então, a doutrina espírita ela nos convida a sair da posição de vítima e assumir o papel de ser responsável pela nossa própria vida. Então, diz, o que você está escolhendo aí tá gerando isso aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem, às vezes, as escolhas impulsivas que geram consequências, né? As emoções mal trabalhadas que geram sofrimento. E a gente tem a falta de equilíbrio que pode gerar a dor. Então, fica a reflexão, né? O que eu estou fazendo nessa vida que está gerando isso? Será que eu também consigo trazer a solução, já que uma vez que eu que estou causando esse sofrimento? E aí, no item 5, ele fala já das causas anteriores das aflições, que de fato são sofrimentos que têm origem na vida passada, né? Que isso está baseado na lei de causa e efeito e na reencarnação. Nem tudo que vivemos começa nesta vida. Algumas dores são reflexos de escolhas feitas em outras existências, né? E isso não quer dizer que a gente está passando por isso, não quer dizer que é um castigo. É simplesmente uma consequência de algo que a gente fez na encarnação passada ou em encarnações anteriores e que vão ser respondidas agora nessa atual encarnação. E aí sim, né? Às vezes a gente vê pessoas que sofrem sem uma causa aparente ou apresentam algumas limitações desde o nascimento, relações difíceis, que de fato têm causas em encarnações anteriores, né? E aí fica uma outra reflexão, né? Minha mãe sempre falou para mim desde que eu era criança que Deus não Deus é pai, não é padrasto. Então, a justiça divina ela não tá aqui para punir a gente, sabe? Ela veio para educar a gente, igual um pai educa um filho. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter essa reflexão, né? Quando a gente tenta refletir sobre isso, pensar, né? Tudo vem da consequência daquilo que em algum momento foi escolhido. Seja agora, seja anteriormente, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? São questões que, logo no início, né, Carol, do texto, né,
Kardec, aí é um texto que fala de Kardec mesmo, né? Que algumas mensagens são de espíritos, e aí são parecido do próprio Kardec mesmo. Ele vai enumerando as situações que podem ser explicadas como razões atuais das nossas aflições. Porque, às vezes, principalmente quando a gente está começando, tendo entendimento assim, ainda superficial da doutrina, ou que no senso comum, às vezes, tem, isso é coisa do passado. Ele não tem nada a ver com o passado, está começando ali, naquele momento presente, está mesmo demandando, né, maior nível de maturidade da pessoa, de consciência, porque ela possa estar revendo os atos e atitudes, né? Porque fica sendo, às vezes, da nossa parte muito infantil, achar que o problema que nós estamos vivendo seja a questão lá de trás, ou que terceiro fez, né? Não, e também tem o outro ponto de vista, né? Atitudes que a gente vai ter nessa encarnação, que às vezes não vai ter consequência nessa encarnação, mas pode ter consequência na encarnação seguinte, entendeu? Posteriormente. Sim. E às vezes a gente também não tem muito essa consciência, sabe? Porque o sofrimento, enfim, as consequências não vão vir imediatamente. Elas vão vir, às vezes, na sequência, né? E aí vale para os dois lados, vale tanto para o passado, nesse sentido, né? Quanto no futuro, né? Perfeito, perfeito. E assim, a gente, essa programação do estudo, né, foi uma sugestão que a Fernanda propôs. Anteriormente, a gente estava fazendo uma seleção das lições do Evangelho conforme o perfil da reunião, né? Uhum. Mas esse capítulo, ele é abrangente em todos os aspectos, e é o maior capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E aí, com exceção de terça-feira, que é muito específico, todos os dias nós estamos estudando essas lições. Então, segunda-feira, quarta, quinta e sexta-feira, né? Porque é um mundo em conflito, né? Um mundo em aflições, né? E são vários olhares. Esse é o capítulo mais amplo que tem, e vai nos tocar diretamente sobre as nossas angústias, né? Sobre todos os processos que cada um de nós vive. Mas se a gente pensar bem, né? Se todos nós fôssemos bem resolvidos, o mundo seria bem resolvido. Verdade. Na verdade, todos esses conflitos que a gente vê externos, eles só existem porque nós somos uma bomba relógio ambulante. Verdade. E a gente, às vezes, joga estilhaço para todos os lados, entendeu? E, assim, eu acho que talvez o mais importante desse capítulo seja a gente entender que não importa em que momento sejam feitas as escolhas sempre vão ter consequências. Sejam boas ou sejam ruins. Sim, verdade. Então, acho que o que ele está ensinando pra gente é que se você pode modificar algo que vai ter uma consequência imediata, modifique. Agora, se você fez algo que talvez não tenha uma consequência imediata, e aí eu acho que é a questão da maturidade que entra bem, porque quando você tem maturidade, quer dizer, quando você ganha mais maturidade, você já percebe que não vai demorar muito para aquele desenrolar acontecer. É igual quando a gente é criança e quando a gente é adulto. Uhum. Quando a gente é criança, a gente fica o tempo todo querendo burlar as regras que são impostas, porque a gente não tem muita noção das consequências. Uhum. E quando você se torna adulto, você percebe, caramba, quantas vezes eu botei minha vida em risco, ou quantas vezes eu poderia ter me acidentado, porque eu não quis cumprir as regras. Entendeu? Então, eu acho que ele é bem atual, né? Aliás, o Evangelho é bem atual, né? Verdade. Tem que pensar bastante. Verdade. Então, assim, nada acontece por acaso, tudo tem uma causa e toda causa tem um propósito e uma consequência. Então, acho que talvez isso seja uma frase síntese desses dois itens, sabe? E entender a origem das aflições não vai eliminar a dor imediatamente, mas muda completamente a forma como você pode enfrentar. Uhum. Então, se você perceber
que você é o maior causador dessa sua aflição, você pode tentar buscar a cura dela ou até a solução dela, né? E não ficar achando que o mundo tá contra você. Às vezes é você que tá contra você mesmo. Então, assim, todo mundo aqui sabe que eu passei por uma doença que também não é fácil, mas em nenhum momento eu quis achar um culpado, sabe? Eu aceitei, assim, e eu fiz o que eu tinha que fazer para essa doença não ir adiante. Mas eu acho que não faria sentido para mim ficar buscando Mas eu sou muito pragmática, assim, eu sou aquela pessoa que eu vou lá e quero resolver, sabe? Então, eu não fiquei buscando muito o porquê. Mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que não? Às vezes é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, vai acontecer com você. E aí tudo vai depender da maneira como você encara o problema, sabe? Ou você pode aumentar ele, ou você pode diminuir ele. Só que às vezes eu acho que assim, a gente acaba sim se alimentando dos problemas, eles se tornam maiores do que eles realmente são. E aí você tem outros desdobramentos, não só no corpo físico, mas no psíquico, né? E isso acaba, enfim, mudando a frequência, você acaba atraindo outros tipos de espíritos, e aí a gente já conhece mais ou menos o desenrolar da história, sabe? Então, isso, o que eu passei me ensinou muito. A cura, ela começa com as suas escolhas. A cura de qualquer coisa. Ela começa com você escolhendo se curar. Se você não escolher isso, pode ter o melhor médico do mundo que você não vai se curar. Olha que fantástico, né? Isso aí, muito interessante. E assim, eu sempre acreditei muito nisso. A gente, as nossas células, nós somos um único organismo. Então, se você não tiver capacidade de acreditar nas suas células e fazer uma corrente contínua ali com elas, você não vai sair do lugar que você tá, entendeu? Pode ter o melhor médico, pode ter a melhor família, pode ter ido, sei lá, num centro super sinistro, que se a cura não estiver dentro de você, não adianta. Você tem que se curar primeiro. E você tem que acreditar nisso. E eu acho que o capítulo fala um pouco disso, sabe? Não adianta você buscar o que você fez de errado lá atrás. Se você já detectou que tem uma coisa errada, você tem que consertar e ir adiante. Muito bom. Senão vai ser uma bola de neve. Muito bom, Carol, essa reflexão. E a partir de uma situação que você vivenciou, né? Então, assim, é importante, porque às vezes a gente teoriza muito, mas você está falando de uma situação que você vivenciou e com uma questão de muita profundidade, né? De muito impacto, né? Em relação a tudo, né? Então, isso traz, assim, também uma riqueza, né? de aprendizado para quem te escuta e, logicamente, para você mesmo, né? A gente pode deixar alguém perguntar se tem, o Fernando ou o Carlinhos quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa com a Carol. A gente não vai estender muito, que a gente já começou às 8 horas, conversando outras questões, são 10 para as 9. Então, se vocês querem, então, comentar alguma coisa com a Carol, indagar. Fernanda, quer falar? Só reforçando, né? Vocês já falaram tudo, não temos muito o que falar, mas só reforçando que esse capítulo é o capítulo da Bem-aventurança, Bem-aventurados aflitos, é um capítulo que fala de consolo e esperança. Então, assim, é um capítulo assim, maravilhoso. Todas as bem-aventuranças, eles falam do futuro. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. As bem-aventuranças estão sempre no futuro. Então, é um capítulo de esperança total, né? Porque a nossa esperança está lá na frente, né? Eu tenho essa esperança de me curar, de me transformar, e à medida que eu me transformo num ser melhor, eu vou me curar.
como a Carol falou. Eu vou acreditar mas em olha, mim, na minha eu vou força, falar na para minha vocês. capacidade. Eu não tenho dúvida de que eu me tornei uma pessoa. Não vou falar a palavra melhor, mas eu acho que eu ganhei uma consciência, principalmente a minha compaixão. Ela é outra. Fantástico, fantástico. Eu não sei nem te dizer qual foi o momento que eu percebi isso, mas hoje eu me sinto assim. Fora fé, né, gente? Fé é uma coisa que não. Isso. Acho que não tem como a gente andar nessa vida e não ter a fé. Talvez Sabe seja. uma coisa, Carol, que eu acho também muito interessante? É o auto-amor. Aí tem uma frase da Ana Cláudia Quintana que fala assim: quando o amor encontra o sofrimento, você conhece a compaixão. Então, no seu momento em que o seu amor encontrou o sofrimento, você conheceu a compaixão. Olha que fantástico, como você acabou de falar. Né? É uma boa. E aí você assim, se torna outra pessoa, você acredita muito mais, né? Fantástico. Não tem como por aí. você passar por essa experiência e ser a mesma. Não tem como. Sim, até porque se você pensar bem, eu levei 8 bombas atômicas, né? Porque são 8 doses de quimioterapia, são 8 resets dentro de você. Então, é quase impossível você não se sentir nova, sabe? Assim, de outra maneira, né? Eu me sentia meio que nova, como se fosse uma coisa nova, sabe? Um novo ser, né? Um novo ser, uma nova consciência, né? Uma nova consciência, assim, talvez mais profunda do que antes, porque eu tinha que buscar essa profundidade para eu, né, ajudar a minha cura e, ao mesmo tempo, também o outro olhar que é essa compaixão, assim, de falar, pô, o mundo realmente, assim, hoje eu não consigo ver uma pessoa na rua e não orar. Minha avó sempre me ensinou isso, já falei isso várias vezes no centro. Minha avó, desde criança, me ensinou que orar por alguém é um ato de caridade. Então, desde que eu era criancinha, ela falava: minha filha, você não tem que dar dinheiro, você pode dar uma oração. Muito mais valiosa, né? E eu oro mesmo, eu peço para Bezerra de Menezes, eu peço para as falanges ali, entendeu? E às vezes é tão interessante que tem uma conexão com outras pessoas que estão na rua. Teve uma vez que eu parei e olhei para a pessoa que estava deitada, uma outra senhora me viu e falou assim para mim: vamos orar por ele? Eu falei: vamos. As duas se deram as mãos, ela acho que era evangélica, e ela fez uma oração. Fantástico, Quer né? dizer, 2 pessoas que não se conheciam, mas que se sentiram tocadas pela situação, oraram pelaquela pessoa. E eu tenho certeza que ele foi socorrido. Com certeza. Isso é a compaixão plena, né? Porque, e assim, de fato, se o mundo tivesse, né, se a gente tivesse menos confusão dentro da gente, não tava essa loucura que tá hoje. Temos muito que caminhar, cara, muito para aprender realmente a exercitar o amor, a compaixão, para que o mundo seja melhor. Mas nós estamos nesse processo, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Eu acho que as pessoas também estão. Que bom que o Instagram do Centro tá despertando isso. Os canais de estudos que eu escuto são canais que às vezes batem 1 milhão, gente, de visualizações, entendeu? Então, você vê que as pessoas realmente estão buscando algum tipo de espiritualidade ou algum entendimento, porque tá todo mundo tão sufocado que tem que buscar, às vezes, um porquê, né? Um consolo, é o que você falou. De certa maneira, é como se fosse um consolo entender melhor o que está acontecendo, sabe? E realmente, esse capítulo ele é bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. Total. Então é isso.
para a gente ir caminhando para o final, ontem, então, quando a gente estava fazendo o estudo, foi de uma outra forma, né? Mas a família que estava lá no centro, né? Deu um depoimento da situação de sofrimento do neto e tal, né? Se emocionaram, etc., né? E cada um traz um conteúdo da mesma lição, são vários olhares, todos eles se complementam. Nenhum se esgota e todos se complementam, né? Então é isso. Carlinhos, quer falar alguma coisa para a gente estar encerrando? Não, isso foi altamente complementar. Tudo que vocês falaram é altamente positivo em tudo. É que eu estou quase sem voz, então minha voz está lá para dentro. Mas foi realmente muito bom mesmo. A Aninha cada vez mais sempre resplandecendo com as coisas que ela fala, com as coisas que ela vivenciou. A Fernanda também, dentro do teu conhecimento, passando sempre coisas boas. E você, Bira, sempre passando otimismo para todo mundo, passando as coisas. Obrigado por tudo, tá? Então é isso. A gente pode, fazendo a prece, né? Você gostaria de fazer a prece, Carlinhos? Eu estou quase sem voz, né? A Ana fazendo. Tá. A minha voz está lá para dentro. Não, mas tá bom, tá dando para escutar. Está dando para escutar? Olha só, a nossa noite está mais plena com você aqui. Tenho certeza. Obrigado. Isso faz falta. Está aguardando Obrigado. vocês. Obrigado, que as dores são muitas. Tá bom, Vou então fazer vamos lá. Faz a tua prece para nós acompanhar, para todos nós acompanharmos. Vamos lá, então. Obrigado, Senhor, por mais esse momento esplendoroso, de muita luz, de muita paz, que possamos realmente estar dentro dessa vibração em todos os momentos da nossa vida, que possamos cada vez mais estarmos juntos como Tu sempre pediu, para que possamos continuar a nossa caminhada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Graças a Deus, que assim